Como governar as suas emoções? Os segredos dos grandes líderes. O que é emoção? Emoção é um negócio brabo. Coloca aí no painel de LED para mim, ó. Emoção é um negócio que você precisa de entender o mundo real e o mundo ideal. O que é o mundo ideal? O mundo ideal é o que está só na sua cabeça. E nós temos 8 bilhões de mundos ideais. Mundo real. Mundo real é um negócio que é a natureza. Eu morrendo, você morrendo, todo mundo morrendo, vivendo, a natureza continua sendo a natureza. Então a natureza, fala com a boquinha assim, ó, a natureza é o mundo real. Então, se você pegar uma pessoa e falar assim, não, vamos montar o sistema hidráulico da Terra, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pensar em bomba elétrica, puxando daqui. Deus não, Deus colocou pressão na rocha, jogou água para cima, a água vai escorrendo, vai de um rio para o outro até chegar no mar, e o sistema é tão poderoso que ele suga a água para cima, evaporando, carrega na nuvem, por causa da diferença de pressão, descarrega em lugar que às vezes não tem fonte de água. Olha que interessante. É tão natural que não precisa de um fio de energia, não precisa de uma bomba, não precisa de nada, absolutamente nada. Porque a natureza funciona sozinha. Ela tem um ciclo chamado fim a fim. Sabendo disso, quanto mais natural a sua mentalidade for, quanto mais, quando eu ouço natural, eu penso em outra palavra, simplicidade. Eu consigo ver com simplicidade as coisas, o que acontece? Mais rápido eu faço acesso. Quando você olha para uma pessoa e essa pessoa ela está chateada, ela está no mundo ideal dela, só para você saber. Ela não está na realidade. Porque se ela estiver na realidade, ela olha e fala, a pessoa fez aquilo porque ela não conseguiu se resolver emocionalmente e ela quis descarregar em mim, eu não sou lixeira. Ou então ela aprenderia um código de inteligência emocional, o CCC. Captura energia, converte e canaliza. Ou então ela ia aprender o desapego, que ela não precisa ficar carregando peso que não dá ROI. Ou então ela faria pergunta. Ou então ela descobriria ou melhoraria sua interpretação do sentimento. Ou então ela canalizaria as emoções de outra forma. Resumindo, essa pessoa está longe do natural. Então o mundo real é o mundo natural. Natural. Esse troço aqui que é o problema. O mundo ideal. Ele está aqui, esse círculo representa a sua cabeça. E aí o que acontece? Quando eu tenho distância da realidade, os meus sentimentos são sempre errados. Então, a primeira coisa que tem aqui é um sentimento. Esse sentimento, ele significa interpretação da realidade. Fala com a boca assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Então, como é que eu fico eu pego um mesmo caso e várias pessoas analisam esse caso e as pessoas falam, mas por que cada um pensa uma coisa diferente? Porque você está interpretando de acordo com isso aqui, ó, não com isso aqui. Tem pessoas que estão a 100 anos de distância da natureza, não entenderam a natureza. Por exemplo, entendendo a natureza, eu descobri que isso aqui é um barro falante, barrinho falante, esterco ambulante, esterco. Ah, você não pode falar isso. Se você for cremado, você vira esterco. Se você for para o caixão, você vira esterco. Qualquer jeito que alguém fizer, queimando, jogando soda, é esterco. Então você tem que olhar para a natureza. Ah, então é isso mesmo, eu não presto para nada. Quem falou que esterco não presta para nada? Esterco presta para pegar uma planta, pegar uma lavoura. Você pode jogar esterco, que é bosta, e tem uma finalidade: fortificar aquela plantação. Então a merda vira esterco. Então, se você tiver em alguma boa obra, você é um esterco. Se não tiver em obra nenhuma, você deixou de ser um esterco. É o que às vezes as pessoas falam sobre você, né? Se você não tem a sua identidade, você está longe de quê? Da natureza. Porque na Bíblia fala assim que a natureza revela a glória do Criador. Quem? A natureza. Queremos ver a glória do Criador? Quero. Então é só olhar para a natureza. A natureza revela quem Deus é. Então, se a natureza revela quem Deus é, por que eu ainda não estou sabendo usar essa natureza aqui? Aqui existe uma natureza, aí também. O que eu mais fico fascinado nas coisas de Deus é que a maioria das coisas que Ele criou ainda não foram acionadas e nem foram descobertas. Todos os anos são descobertos 25 espécies de animais diferentes. Você já parou para pensar nisso? Eu não falei tipos de animais, não, eu falei espécie.
São milhões. E todo ano, 25 novas. Sabe-se mais sobre o espaço do que sobre o fundo do oceano. A nossa Terra tem 44 mil quilômetros de circunferência. Só para você entender o que é o tamanho da Terra, você vai descobrir agora. O Brasil tem 4 mil nesse eixo, no eixo vertical. Esses 4 mil quilômetros é 10 vezes o tamanho do Brasil emendado, é o tamanho da Terra. A Terra não é tão grande igual você imagina. Talvez a dimensão era gigante. Você pega o Brasil de uma ponta na outra, dá 4 mil quilômetros. Você pega o Brasil, multiplica ele 10 vezes. É o tamanho do globo, para você ter uma noção. Entender a natureza vai fazer você estar próximo da realidade, porque a natureza é a realidade. Fala assim, ó, eu sou a natureza. Vamos lá, se eu falo uma coisa para você, você aceita, você murcha. Se eu falar isso para um arroz cozido, vocês já viram um vídeo desse na internet ou não? Quem tem filho pequeno, ensine seu filho a não amaldiçoar nada, nem os inimigos. Pega um arroz cozido, coloca na vasilha. Esse aqui você vai liberar palavras de bênção. Pode ver, tem um teste na internet. E é muito bom você fazer com o seu filho para ele pirar. Abençoa aquele arroz. O outro você fica xingando e amaldiçoando. Esse aqui, ó, começa a embolorar tudo e começa a mofar o que você fala mal. A comida depois de pronta, não é nem um arroz no pé, é uma comida pronta. Você imagina, se um arroz é desse jeito, como é que não é alguém que tem alma? Como é que não é alguém que tem um espírito? Como é que é alguém que tem um cérebro que é sensível e pega tudo no ar? Eu posso te falar uma coisa. Um dos maiores motivos de você não ter prosperado como deveria é uma coisa na sua vida: a sua falta de sensibilidade com a natureza. É a somatização emocional de tudo, sentimentos completamente errados. Por exemplo, você pode ter aprendido a interpretar uma situação completamente equivocada. Se eu passar por você e não te cumprimentar, estou passando aqui, e eu passo por você e não cumprimento, tipo assim, olha bem para mim assim, faz sim para fazer um oi, vai. Aí eu passo aqui. O que foi o sentimento? Engraçado que eu estou perguntando para ele, mas alguém já sentiu lá. De que foi? Desprezo. O negócio era com ele. O sentimento foi de quê? De que foi o sentimento? Desprezo. Não copia não. Acha o seu, exclusão. O seu foi de quê? Rejeição. O seu foi de quê? Rejeição. Engraçado é que um foi desprezo, outro exclusão, outro rejeição. O seu foi diferente? O que foi o seu? Ignorou. Me deixou aqui. Indiferente. Vocês estão percebendo que são vários sentimentos diferentes para uma mesma coisa? E todos estão errados. Sentimentos equivocados. Fala com a boquinha assim, ó. Sentimento é a interpretação da realidade. Eu fui fazer uma demonstração. Se eu estou demonstrando algo, ninguém tinha que sentir nada disso. Só que mesmo assim você sentiu. Rejeição, indiferença, exclusão. Meu Deus, abandono. Você sabe por quê? O que você sente tem a ver com o bloqueio que você carrega. Porque você está maduro, seguro, vendo uma simulação, a única coisa que você vai fazer é uma pergunta, ao invés de sentir qualquer coisa, você vai falar assim: o que será que ele quer ensinar para nós? Não sente nada. Você abre a oportunidade para aprender e não está sentindo. Olha, não. Você não tem que sentir nada. Você precisa de fazer pergunta. Agora imagine uma máquina que não foi ensinada a viver uma vida de fazer pergunta. Imagina uma máquina que sente tudo. Ai, tá calor, tá frio, meu Deus, ai, tá chovendo, e sente, ainda fala. Pior de sentir, hein, que ainda fala e reproduz em voz alta. Calma. Tem um mundo real, tem um mundo ideal, e se você quiser explodir na vida, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que interpretar a natureza como ela é. E se eu te falar que era só uma simulação, para que você sentiu essa bobeira? Você viu que você perdeu tempo ou não? A gente foi treinado para sentir o tempo inteiro. Seu problema é que também foi treinado o comportamento padrão, que quando sente aquilo, coletivamente todo mundo sofre com aquilo. Você pode sair rápido dos problemas. Se eu não tivesse falado que era uma simulação e tivesse acontecido com você, você pode fazer uma pergunta: será que ele está com algum problema hoje? Eu não sinto nada em relação a isso. Eu deixo uma reflexão aberta. Eu não tenho que ficar sentindo. Fala com a boca assim, ó. Eu não preciso sentir tudo. Então está tudo bem, ué.
Se você não precisa sentir tudo, para que você quer ficar aberto aos seus sentimentos o tempo inteiro? A criança pequena não te dá atenção, meu filho me ama. Não, ele só quer brincar e acha você um careta, só isso. Você enquadrou na realidade, você vai ficar de boa. A maioria das pessoas, por que elas se matam? Não interpreta o sentimento da forma que deveria, descarrega a emoção do jeito que ela não controla. E acabou. Ninguém quer se matar, tá? Não existe essa possibilidade no mundo. Ninguém está afim de fazer isso. A pessoa está querendo se livrar de um problema, ela não está dando conta de livrar. E aí ela vai interpretar aquele sentimento. As pessoas acabam deixando umas às outras e ela vai ficando na solidão ali e tchau. Ninguém quer se matar. A pessoa não dá conta de resolver o problema. Ela pensa que puxando o cabo, ela vai solucionar aquela dor dela. Então vamos lá. Se você entender o que é o sentimento, você depurou o sentimento, vai girar em torno da sua cabeça para virar isso aqui, ó, emoção. Nunca mais esqueça, sentimento é entrante, emoção é saída. Sentir, emoção. Pensa no coração, tá? Olha o sentir, é uma inspiração, ó. Tipo, eu tô com ar aqui, eu tô sentindo o ar. Vem um calor, sentir. Eu ouço tudo entrando. Sinto pelo ouvido, sinto pelo olhar, sinto pelo toque, sinto pelo ambiente, sinto na pele, sinto. Sentir tem a ver com absorção, recepção. O sentimento não é para fora, o sentimento é para dentro. Recepção. E a emoção é o quê? É aquele negócio que sai se a pessoa não treinou as emoções, não treinou a alma e não é boa inteligência emocional. As emoções saem de forma descontrolada. Tem gente que se leva um tapa na cara, faz o que imediatamente? Dá outro, só que ela não calculou com inteligência emocional que o cara está com a arma na cintura. Quer nem saber, bateu na minha cara, aí o pai bateu até o quê? Pum! Aí cai, ninguém bate na minha cara. Aí o outro já algema, já leva para o presídio. Os dois fuderam com a vida de todo mundo. Aí o outro ainda fica lá assim, ó. Mas pelo menos ninguém bate na minha cara. Aí chega lá no presídio e aí, vai puxar 20 anos de cana. Mas bater na minha cara, ninguém vai bater na minha cara. Está entendendo o que é o sentimento errado ou não? Mas Samuel, o que tem que fazer? Tomou um tapa na cara, você precisa de interpretar esse sentimento primeiro. Porque o tapa já doeu, você sentiu na lata, sim ou não? Mas tem que calcular o cenário, calma aí, ué. Espera aí, isso aqui pode resultar no quê? Aí esse tempo do sentimento para a emoção, se você for inteligente, você vai sempre colocar uma interrogação. O único remédio que eu já vi para resolver isso aqui, ó. Uma pergunta antes de sentir. Depois de sentir, outro remédio. Eu tenho que continuar perguntando antes desse trem virar uma explosão para o lado de fora. Aqui, ó, vira duas coisas: ação e omissão. Tem gente que morre por omissão também. Tem gente que vai preso por omissão. Tem um artigo, né, no Código Penal, omissão de socorro. A pessoa vê um negócio, ela está paralisada, ela nem quer cometer o crime. Ela não socorre, vira as costas e vai embora. Teve um ator famoso que aconteceu desse jeito lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Estavam os dois, um foi atropelado, ele entrou em choque e foi embora. O delegado, estou te entendendo não, o que é isso? O cara entrou em choque, porque ele não soube lidar com aquele sentimento não teve nenhuma gestão sobre ele. O que acontece? Ele descarrega sozinho, ou você vai fugir, ou você vai fazer loucura. Então preste bem atenção. Você imagina se o brasileiro aprendesse inteligência emocional desde a infância, na escola. Quantas pessoas morreram hoje por causa de traição? Hoje. Seguramente dezenas. Num país que tem 60 mil homicídios, dezenas de pessoas morreram hoje só por conta de dívida. E é aqui assim mesmo, não pagou, eu mato. A pessoa fala isso. Esse é um comportamento das pessoas que estão em volta, vão todo mundo aceitando aquilo. Primeiro você aceita, você está no ambiente, você ouve. Depois você vê um matando o outro, você acha normal. Depois você pensa, se acontecer comigo, eu não aceito. Deixa eu te explicar uma coisa. Se alguém trair você, essa pessoa ela precisa de ter todo o crédito dela invalidado. E você precisa aplicar uma disciplina, mas perdoe. Eu não perdoe. Só de você ficar de jeito é porque você é burro emocionalmente. Mas você que nunca passou, nem quero passar. Só que eu quero te falar uma coisa. Coloca na sua cabeça. Talvez pode acontecer.
E se acontecer, você tem que estar treinado emocionalmente. Sabe por quê? Porque tem gente que nunca mais prestou por causa de um negócio desse. Tem gente que depois que quebrou, o dinheiro era a única coisa que ela tinha, ela quebra, ela não presta nunca mais. Tem gente que suicida depois que vende uma empresa, que a empresa era a vida da pessoa, o sentimento está ligado tudo a um negócio. Tem gente que depois que aposenta não presta para mais nada, porque o sentimento está todo comprometido. Você precisa renovar a sua mente. Presta bem atenção, e dependendo do que acontecer, tenha uma mente forte para fazer perguntas e não sentir como os animais sentem. Se você mexe na comida de um cachorro, o cachorro não... Aí você fica só tentando lá, né? Quando eu era criança eu gostava disso. Vai! Eu tinha um cachorrinho que chamava Pelé. Vai, Pelé! Aí o Pelé era o amor, ele só não gostava de mexer com ele quando ele estava comendo. Tem seres humanos que têm práticas análogas a cachorro. Você falar da comida, você fala, mano, isso tem um trem errado aqui. Tem só o cérebro primário da pessoa, não tem uma gestão emocional ali. Então presta bem atenção, vocês estão assistindo isso aqui, ó. Alguém está falando ali, ó, a cadeirada explica mesmo. Porque não sei se você percebeu quem provocou o cenário e a pessoa se colocou como oferta, que era o símbolo, e poderia ter evitado, inclusive, poderia ter batido de volta. Aquilo ali não atrapalhou em nada no meu emocional. Levei a pancada, só saí ali para o hospital porque recebi uma fissura aqui na costela. Eu estava pilotando em Interlagos, até hoje eu estou com um probleminha aqui, nesse lugar aqui, ó, que eu fui defender, bateu aqui. Aí você fala, mas e aí, mas por que você não explodiu? E na hora que terminou, eu não fiquei com raiva. Olhei para ele e senti compaixão. Olhei e pensei, o que uma pessoa é capaz de fazer para ser político nesse país? Hã? Então, falta de inteligência emocional. Aquilo ali não pode acontecer. A pessoa, quando ela não consegue processar o sentimento, ela vai devolver com um canhão, ela vira uma arma, a própria pessoa. Você entende? Não aprova esse tipo de coisa nunca, via de fato nunca. Como eu tenho habilidade para entrar dentro de um cérebro, destruir um cérebro só na conversa, imagina para que eu vou bater nos outros. Se eu bater fica mais barato, é melhor eu usar a capacidade de entrar no cérebro da pessoa. Todo mundo tem essa capacidade. Como que eu faço? Eu quero saber. Aprenda sobre o seu cérebro. Se você aprender sobre o seu cérebro, você não precisa encostar no rosto de ninguém. Imagina, se entrar dentro da cabeça da pessoa que tem 86 bilhões de neurônios, você conseguir distorcer tudo, está lá dentro. Eu prefiro aprender essa habilidade do que dar tapa nos outros, eu levar tiro ou dar facada. Eu não preciso de encostar nos outros. Às vezes eu sentava com aquelas pessoas que queriam me destruir na frente dos jornais, eu falava, mas não é possível que você vai usar essa habilidade baixa que você tem para ir numa guerra emocional comigo. Logo eu que estou aqui de boa, estou em missão de paz. Deixa eu te explicar. O campo almático é muito mais poderoso, mais pesado. E é muito mais severo se você souber mexer com isso. Muito mais. Indiferença mata mais que bala de revólver. Rejeição também. Abandono também. Então tem coisas que se seu cérebro emitir para um outro, você destrói a pessoa mais que qualquer outro assunto. Eu nem sei porque eu estou ensinando essa parte, só queria falar coisas legais hoje. Qual o problema do mundo então? Vocês estão preparados para ouvir um negócio massa sobre o mundo real e ideal? Religião é real ou é ideal? Vocês têm medo de falar, né? Vai que meu pastor veio, meu padre, o rabino. A verdadeira religião, que está escrito com essas palavras em Tiago 1,27, está escrito assim, ó, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é a religião real. Por que cuidar de órfão e de viúva? Porque órfão está faltando um pai, viúva está faltando um pai de novo, que é o marido, o patriarca da casa. Então, numa família que está desformada, a gente como igreja tem que ajudar essa família, só isso. É isso que é família. A religião, fala com a boquinha que aí nunca mais você vai errar. Fala assim, religião é família. Me prova, já que você não entendeu essa parte, que é bíblico, está em Tiago 1,27, você lê lá. Toda igreja é um ajuntamento de famílias, formando uma família só. E para isso acontecer tem que ter uma cultura. Então tem uma cultura, tem as doutrinas, tem o dogma, tudo. Tem 6.000 religiões com base bíblica. O que significa isso? 6.000. Cada uma no seu ideal fala assim, você vai para o inferno, você não vai, você não sei o quê. É ou não é? Esse rolê é muito massa. Isso é só coisa de sua cabeça. A gente fica possesso de ouvir eu falar isso com essa naturalidade. Deixa eu explicar. Se a religião fosse
isso tudo que você imagina, ela conseguiria te mandar para o inferno. Nenhuma religião no mundo leva ninguém para o inferno. Quem leva para o inferno foi o Adão, que tirou a gente lá do Éden e desobedecendo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se a religião fosse o supra-sumo igual você imagina, ela te levaria para o céu. Mas não tem uma que não te leva, porque quem leva é Cristo. Cristo não é a religião. E aí que está o grande detalhe, tem gente que se engana, e os seus sentimentos são completamente errados em relação à natureza eterna e à natureza divina aqui na terra, que você acha que você tem que fazer algo bom para ser salvo, e não tem nada a ver, quem é o bom é ele que fez, não tem nada a ver esse rolê seu de boas obras. Isso aí tem a ver com galardão, que é governo. Quanto mais natural você for, mais simples você vai entender a Bíblia, a eternidade, a terra, a prosperidade, a sabedoria, a riqueza. Eu vou repetir para ver se você entende. Quase tudo que você acha que é lógico e natural é ideológico. Não tem hoje 32 ideologias de gênero. E aumentando a cada dia. Mas você acha que vai acabar quando? Eu acho que o limite da ideologia de gênero é 8 bilhões de ideologia de gênero. Porque enquanto tiver mais uma cabeça, vai ter mais uma ideologia. Só que tem gente que é tão ruim na vida que nem ideologia dá conta de gerar, ele copia dos outros inteira. Então eu acho que não chega a 8 bilhões não, deve dar 1 bilhão de ideologias de gênero. Mas você acha que não é real, a pessoa nasce com isso? Não, cara, se eu colocar você um cachorro 1 ano numa ilha, quando eu voltar de barco para buscar vocês, você vai estar de 4 latindo. E o cachorro vai estar, ou seja, engraçado, 1 ano depois você está de 4 latindo, mas o cachorro não está falando e nem andando. O que é isso? É um processo que você tem como o único ser que dá conta de modelar por completo qualquer outro. O papagaio dá conta até de imitar a fala, mas você é o único que dá conta de imitar até o pensamento. Já viu os imitadores, os humoristas? Eles dão conta de fazer imitações que parecem as pessoas, sim ou não? Aquilo lá chama modelagem vocal. Tem modelagem visual, vocal, sinestésica, todo tipo de modelagem. Por exemplo, você ficar rico, se você imitar um rico no pensamento, no comportamento e nos lugares, você fica rico também. Alguém fala, não acredito. Pode acreditar, tem como ficar rico de jeito. Se você frequenta o ambiente, pensa igual, conecta, faz tudo. Ué, peraí, você está imitando a vida do cara. Sabe o que vai acontecer? No começo você parece só fraude, depois você parece menos fraude, depois você vai indo, e do nada fala, o que aconteceu? Sabe por quê? Porque o segredo é copiar a frequência. Tem gente que quer só o dinheiro. Então tá bom, toma aqui o dinheiro e não copia a frequência, não modela. Te dou, tá, toma aqui, te dei 10 milhões. Daqui uns dias você está pedindo ajuda para pagar as contas. Não, 10 milhões acabou, muda a minha vida, muda mesmo. Você vai sair daí e vai para um lugar, talvez debaixo da ponte. Por quê? Porque se você não sabe sobre riqueza, que é por isso que você não tem os 10 milhões, quando você colocar a mão nos 10 milhões, você vai falar, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar minha avó, eu tenho que mudar até o túmulo da minha bisavó, porque agora eu tenho dinheiro. A mulher já morreu. E você quer pôr mármore lá no túmulo, não, eu tenho que honrar minha avó, sua avó já morreu. Aí você dá uma casa para sua mãe que dá 10 mil de despesa por mês. Bacana, você deu 1 milhão de casa, você é o melhor filho que existe. Só que você não criou uma renda para ela. Aí você dá 10 mil de despesa. Para quem não sabe, 10 mil é o rendimento de 1% sobre 1 milhão parado 30 dias no banco. Você não deu 1 milhão para sua mãe, você deu 2 sem ver. Por quê? Porque você está tirando 10 mil, que está em decréscimo, e 10 mil significa 1% de juros sobre 1 milhão 30 dias parado no banco. 1% de juros. Então, além de você dar a casa, você foi lá e deu mais 1 milhão sem perceber, já descontando do patrimônio. Você fez a pior bobeira da sua vida. E aí você começa com essas coisas. E eu vou para cá, porque eu nunca tive, eu tenho que ter isso aqui. Aí você começa a passar raiva nos parentes, começa a fazer graça para quem você não gosta, e o dinheiro vai embora rapidinho, e aí você acaba com tudo. Por que você acabou com o dinheiro? Porque você não tem inteligência emocional. O dinheiro fala com a boquinha, fala assim, dinheiro, riqueza, são emocionais. Dinheiro é emocional. Tá cheio de dinheiro, não tem emoção para tocar esse negócio, vai perder tudo. Simples. Vamos ver se você pega esse negócio aqui então. Quando a pessoa fala, você é chato, você é isso, você é fascista, você é taxista, eu fico falando, esta cabeça louca não sabe decifrar a realidade. O que posso fazer? A pessoa vira para mim na política, você é ladrão. Eu falo, eu nunca toquei nada de ninguém aqui no mundo real. A cabeça dessa pessoa, se juntar ela mais 1 milhão de pessoas falando isso, não vai mudar nada para mim. Ai, Deus.
Se essas pessoas entenderem o que eu estou fazendo nesse momento, talvez seja o maior ato de libertação mental que essas pessoas já passaram sem pagar nenhum único real para aprender um negócio absurdamente caro, sábio e próspero. O que as pessoas falam sobre você é só da cabeça delas. O que interessa é o que a natureza de Deus falou, que você é imagem e semelhança dele, que você é filho, que você é amado, que você vai reinar, que você vai governar, que a terra é sua. Qual que é o sentido em ficar ofendido com coisa de gente idiota, maluca? Gente que não conhece a natureza de Deus. Estou treinando meus filhos só para ficar nesse lugar aqui, mas é difícil demais. Porque você chega numa criança, xinga meu filho. Fala qualquer coisa, ele fala assim, você está xingando Deus? Aí você olha para o menino de 9 anos te dando explicação. Não, estou falando você é feio. Não tem como, eu sou imagem e semelhança dele, você tá atacando é Deus. Isso tem nada a ver comigo. Você imagina a cabeça de alguém sendo treinado na realidade para não importar com as bobeiras que saem da sua cabeça? A palestra é Como Governar as Suas Emoções, o segredo dos grandes líderes. Você sabe o que a psicologia moderna fala dos grandes líderes? Que todo mundo muito rico é psicopata. Alguém quer saber por quê? Pergunta por quê. Porque eles não importam com as coisas que você fala. E aí alguém, para justificar que você é tão bobo, tem que mirar para o outro e falar, todo mundo de sucesso é psicopata. Na verdade, as pessoas de sucesso são mais sensíveis que você. Ela tem mais sensores. Ela não se afoga nas emoções, é diferente. Como ela tem mais sensores, ela já detecta a gente chegando perto, então ele nem deixa você chegar perto. Não gosta de estar perto de gente negativa, não gosta de estar de preguiçoso, não gosta de estar perto de gente que fica só contribuindo negativamente. Então o que as pessoas fazem? Elas não são insensíveis, elas são mais sensíveis, por ter mais sensores. E aí elas se fecham e não deixam você chegar perto. Quantos amigos meus ricos aí, para que você fica ensinando esse tanto de coisa para esse povão? Eu nasci para fazer isso, o que eu tenho com isso? Sabe por quê? Porque depois que as pessoas descobrem esses códigos, elas não querem passar isso para as pessoas. Elas querem distância, porque tem muito sensor e fala, essa pessoa só está vindo por causa de dinheiro. Aí, óbvio, o cara tem grana, mas não quer porque você está querendo vir por causa da grana, não por causa dele. É por isso que fica essa guerra de rico e de pobre, de comunista e de não sei o quê. Aquele desenho ali, se você souber quanto que custa para entender aquilo ali, aquilo ali custa uma vida. Você imagina você aprender aquilo ali de verdade, do jeito que eu estou te falando, e você falar assim, eu nunca mais vou cair nesse golpe. Eu vou olhar para a natureza do jeito que é, eu vou confiar no que Deus falou, porque é isso que é real. A palavra de Deus é real, a natureza dele é real, o que você está vendo aqui é real, sua alma é real, seu espírito é real. Agora a fala da sua vizinha é irreal, é só da cabeça dela. Marçal, mas tem 1 milhão de pessoas falando contra. 1 milhão de pessoas conectadas numa frequência ideal, de algum maluco que convenceu elas. Hoje saiu na revista Contigo. Campeão das fake news, Marçal é desmentido pelo SBT, que não foi contratado. Aí eu fui ler a matéria, acho que eu vou ganhar uns 200, 300 mil reais com essa postagem dele. Já pedi para acionar na justiça. Eu agora destravei com esse negócio. Felizmente tem que montar uma empresa só para ganhar processo. É o que eu vou fazer. Eu praticamente já tenho, mas eu vou profissionalizar. Todo mundo que quiser falar de mim agora, fica à vontade. Nós vamos faturar milhões com o processo agora. Eu não era o cara de mexer com isso, mas o Brasil é um grande negócio para mexer com isso. Felizmente as pessoas, como não entendem a realidade, elas vivem achando que está num mundo que não existe. Então, acho que a gente vai faturar alguns milhões ano que vem. E aí eles pegaram uma notícia dessa e postaram. Eu sei que eles querem clique e tudo, mas sabe o que é o problema? As pessoas estão perguntando, todos os jornalistas, Marçal, você é contratado do SBT? Um homem da minha envergadura vai trabalhar de CLT? Você não sabe ler, não? Como que um cara, eu fiz o vídeo, Marçal no seu primeiro dia de CLT, quem que de CLT chega de helicóptero? Só para trabalhar eu gasto 20 mil para pousar lá. Quem vai pagar essa conta? Então, sabe? Só que eu entendo o jogo deles. O jogo não é sobre a realidade, o jogo é sobre a percepção. Anota o segredo do mundo. Ninguém se importa com a realidade dos fatos, as pessoas se importam com a percepção dos fatos. Então, quem conta a história, quem sustenta a história, seja verdadeira ou seja mentirosa, essa pessoa ela vai dominar o mundo.
ou o grupo de televisão que faz isso, ou um grupo político que faz isso. Ninguém está preparado para a verdade, porque nós fomos desde pequeno afastados da realidade. E aqui está o detalhe. Vários de vocês sofrem porque vocês se importam demais com o idealismo dos outros. Se você importar com a natureza e com a realidade como ela é, você não vai sofrer. Eu garanto que 99% dos seus problemas vão acabar hoje. Eu me sinto desvalorizado porque eu estou sem dinheiro, eu fico perto dos outros que têm dinheiro. Pelo contrário, que chance é essa que você tem de ficar assistindo esse povo sem dinheiro, porque esse povo cobra tudo? Hein? Você tem a chance, só que se você não entender a natureza, você inverte com uma percepção errada, por causa de um bloqueio, por causa de um sentimento mal depurado, aí você acaba destruindo a sua vida. Pesquisa mostra que 32% das crianças e adolescentes buscam apoio emocional na internet. Você é louco. Imagina, você fica caçando um negócio na internet, chega lá, tem a destruição da sua vida, você está maluco. Você tem controle das suas emoções? Põe um pouquinho maior aí, filho, os comentários. Sim, eu tenho controle. 39, é mentira. Não, mas quero aprender. 55, é pouco. Nunca pensei sobre 6%. Boa, seja bem-vindo aí para você começar a pensar coisas novas. O que acontece? Se você for uma pessoa que de fato está aberta para fazer parte daqueles grandes líderes da nação, ou das nações, ou da geração, ou desse tempo, você precisa aprender a governar as suas emoções. Como é que governa as emoções então? Vamos supor que você entendeu o que é o sentimento. Sentimento é a interpretação da realidade. Entrou. Aonde que o sentimento entra? Em primeiro lugar, no cérebro. Eu acho isso aqui formidável. Tem que ensinar isso na escola. Seu filho não estuda na minha escola, ele vai aprender só na minha palestra então. Quando eu sinto, o processador dos sentimentos não é o coração, é o cérebro. Então todas as coisas, do dedinho da mão, do pé, a planta do seu pé inteira tem uma raiz igualzinha conectada no seu cérebro de 86 bilhões de neurônios, e o seu corpo tem 37 trilhões de células. Tudo que cai nesse corpo físico descarrega no cérebro. O sentimento é depurado no cérebro. O que depura o sentimento? Drivers mentais. Quando esse negócio é depurado, o cérebro não sabe resolver, ele descarrega para a máquina mais poderosa que você tem, que chama coração. A emoção parte daqui, é daqui para frente. Quando esse negócio entra no seu cérebro, ele tenta achar justificativa, tenta achar lógica, racionalizar. Não deu conta? Descarrega. E aí o que acontece? Seu coração, se ele não tiver a clareza do que está acontecendo, ele vai descarregar na sua corrente sanguínea. Você tem 80 órgãos, e esses 80 órgãos, alguém vai pagar a conta. Olha o tanto que é formidável. Ninguém te ensinou isso, né? Você não sabe disso, né? Então vamos lá. Se eu tenho um comando cerebral, tipo assim, ai meu Deus, que agonia. Tem gente que fica agoniado, descarrega agonia na corrente sanguínea, desespera e fica pior, acaba com o seu dia, baixa sua imunidade, inclusive. Só que você aprende uma aula dessa, a pessoa fala qualquer situação, destruir você, o oficial de justiça quer tomar sua casa. Você tem que abrir um sorriso e falar, já que rodou na casa, pelo menos tem que estar bem. Aí você fala, Marcelo, porque você nunca passou por isso. Eu já passei por situações ruins, as que eu merecia. Essa aí você está passando porque você merece. É uma questão sua, então você tem que dar conta. Foi você que deixou esse negócio ficar assim. Você aqui não sabe. Eu sei, porque se você está ouvindo isso aqui a primeira vez, é normal que essas coisas aconteçam com você. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém me pede dinheiro emprestado. Quer? Você precisa para quê o dinheiro? Viajar para Disney. Faz o seguinte, vê quanto que custa. E aí cria um plano para você construir esse dinheiro. Porque o meu está aplicado. Você imagina eu tirar meu dinheiro da aplicação para você ir para Disney. Por que você não assiste Disney pela televisão? Então, você veio aqui, certo? Só que você pegou dinheiro emprestado com alguém? Não. Ou seja, se eu faço pergunta, eu não entro em nada. Agora, você imagina você pedindo dinheiro para mim, eu preciso realizar um sonho do meu filho de ir para Disney. Isso você consegue me enganar. E eu começo a sentir errado o que você está falando. E eu processo aquilo e falo, coitado desse menino, esse menino tem que ver o Mickey Mouse. Ai meu Deus, toma aqui o dinheiro. Quantos de vocês já emprestaram dinheiro? Levanta a mão. Toca aí, vai. Aí, nunca mais mexe com isso. Você não é banco, ué. Mas a pessoa precisa de ajuda. Então tire um dia, vai para dentro da casa dela, pega um monte de coisa, tira foto com ela, posta no LX.
Ela está precisando de ajuda mesmo? Ela não está, não. Ela só quer um otário que está pronto para não processar os sentimentos de forma correta. Ainda vai tomar o dinheiro que você suou. E você economiza direitinho para dar para essa pessoa. Quem que é o otário? Aqui, ó. 20 anos sem emprestar dinheiro aqui, ó. 20. Na Bíblia fala para você não ser fiador. Eu não sou fiador de ninguém, nem das minhas próprias empresas, que eu nem tenho sócio. As que eu não tenho sócio, eu não aceito assinar. Que eu nem tenho sócio. As que eu não tenho sócio, eu não aceito assinar como fiador. Para o banco, pago, mas não assino como fiador. Se você vê o tanto de problema que eu já tive com isso, de gente não querer confiar em mim, falar, mas você tem que bancar a operação. Eu não, põe lá, compra o seguro no banco, manda lá e eu pago. E aí, quando esse negócio desfizer, você me devolve o dinheiro lá, o banco me paga. Pronto, mas eu assinar de fiador, sendo que você pode destruir tudo e depois vir cobrar de mim, nem a pau. Nem a pau, não assino. Sabe por que eu não assino? Porque meu patrimônio individual é diferente do meu patrimônio empresarial. E se eu assino como fiador, a empresa não deu conta de pagar, eu vou ter que pagar. Não faço. Não sou fiador. E acabou. Se eu não sou fiador meu, você acha que você é seu quando? Já parou para pensar nisso? Salomão ensina isso tem 3.000 anos. Vocês não têm a capacidade para ler lá em Provérbios? Não, mas coitado. Tadinho. Nunca esqueço de um amigo. Me ligou. Eles sabem pegar a gente no sentimento. Ligar depois das 10. Estou precisando do dinheiro desesperado. Minha mulher vai dar a luz. É sério. Não pode. Aí eu fiquei lembrando assim, ele fazendo um rolê, gastando dinheiro adoidado e postando e fazendo as coisas. Você não tem um plano... Aqui, antes de sentir qualquer coisa. Você não tem um plano de saúde? Não fiz um plano de saúde. Não, minha mulher não quer que nasça no SUS. Eu falei, ainda bem que você falou bem, ela é sua mulher. Porque se fosse a minha, eu ia resolver de outro jeito. Você quer ajuda? Ele, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Eu falei, então fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse parto, que seja abençoado o médico aí. Não estou brincando, não, eu fiz isso. Sabe por quê? Porque eu não caio nessas balelas dos outros. Aí termina a oração, você está bem, então? A criança corre risco de vida? Não. Vai com Deus, então. Manda foto na hora que nascer. 4, ali entre as 4 e 5 horas da manhã, mandou as fotos. Nasceu no SUS. Sabe o que é? Pegar você de última hora. $10.000, você lembra o que é 10 mil? 1% de 1 milhão aplicado em 30 dias. A viagem para Disney, só de ida. Só de ida para você ficar lá na porta, sem comprar o bilhete. E o Mickey assim, ó, vem. 10 mil dá para fazer isso. Geralmente uma família com 4 pessoas, um rolezinho lá de uma semana na Disney custa R$60 mil. Baratinho, pra você passar fome ainda. Com $1 6,15, eu acho que não dá não. Dava quando era 5,50. É o seguinte, vocês não conseguem perceber uma atmosfera mudando só de entender o que é esse mundo ideal e o mundo real, não? Marcia, mas a gente tem que respeitar as pessoas, porque elas falam que se ela é isso, a gente tem que respeitar. Então tá bom, vamos ver se você tem que respeitar fora da natureza. Eu tenho 4 metros de altura. Por que você está rindo? Você é autorofóbico. Todos são, né? Não, vem cá. A pessoa fala que é uma girafa, eu tenho que aceitar, certo? Não, cara, não tem lógica, cara. Só porque seu pescoço é 2 palmos maior que o meu, você ainda é gente. Se você meter aquelas argolas, você vai continuar sendo gente, só que destruiu o seu pescoço. Não, mas se a pessoa falar que ela é cis, não sei da onde, não sei do que, tem que aceitar. Não tem, amigo. Isso é só da sua cabeça. Eu respeito o que você quiser falar sobre você. A natureza é outra. Nós somos da ideologia de Gênesis. Deus criou a paridade nas coisas e não adianta vir com essa conversa aqui. Mas você tem medo de levar processo? Como eu prospero? Não tem. Eu sei que não prospera, tem que preocupar. Porque você não pode falar nem o que você pensa, senão você não tem nem como pagar os processos. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem que todo mundo surte na terra, eu vou continuar falando a natureza. É nisso que eu me apego, estou nem aí porque os outros acham. Presta bem atenção. Se eu decidir na minha cabeça que eu tenho 4 metros de altura, isso é antinatural. Não tem como ter 4 metros de altura. Se eu virar e falar que eu sou negro,
Não, mas eu tenho que passar lá na faculdade, então eu tenho que me passar. Você acredita que eu vi gente que é branca, escrevendo que era negro na política para receber fundo eleitoral? E tem que engolir. Eu falei, isso aí tá errado, amigo. Você não pode fazer isso, não. Não, mas eu me considero. A natureza de Deus. Deus é colorido, cada um é de uma cor, cada um pensa uma coisa, e nós precisamos de aprender isso. É a natureza. A gente fica falando que a gente tem raça diferente. Negativo, nós somos a raça humana. Não temos diferença entre nós. Se você olhar para a natureza como ela é, a maioria das besteiras que foram criadas na Terra são jogadas no lixo, imediatamente. É um bando de gente doida. Para prosperar, você vai ter que pegar essa aula assistindo umas 5 vezes, até você entender. Eu não estou brincando. Se você entender o que é o mundo real, o que é o mundo ideal, você vai abandonar o mundo ideal. Quer ver uma merda do mundo ideal? Eu só vou fazer isso quando eu tiver 1 milhão. Você não vai fazer nunca, porque se você não fizer o negócio do 1 milhão antes de ter 1 milhão, você não vai ter 1 milhão. Ué. O mundo ideal é um lixo. Ah, não, mas se eu tivesse a minha empresa, ele funcionário falando, eu ia fazer isso. Não, cara, trata a empresa do seu patrão como se fosse sua. Você sabe o que aconteceu de interessante na minha vida? Eu fui funcionário de uma pessoa, trabalhei 3 anos e meio na empresa. E eu trabalhei todos os dias, do primeiro até o último, como se a empresa fosse minha. Eu aumentei a lucratividade dessa empresa, eu diminuí a despesa dessa empresa. E algo impressionante aconteceu. Eu era trabalhador de CLT nessa empresa. Eu comprei essa empresa no final do ano passado. Eu trabalhei tão bem, tratando ela como se fosse de Deus, que Deus falou, eu não vou te dar ela. Quando Deus dá, você tem que saber no mundo real, você tem que pagar. Pede uma coisa para Deus, eu falo, vou te dar. Ele te dá mais energia, ele abre o favor, ele abre as portas, mas trabalhar eu sei que tem que fazer. Um dia eu pedi para Deus me dar um prédio desse aqui, ó. Aí eu falei, Deus, me dá um prédio desse, eu não mereço, mas você podia me dar. Ele falou, vou te dar. Aí eu falei, como é que faz para pegar agora? Agora eu vou te dar energia, vou te dar acesso, vou te dar tudo. Vai lá e faz o negócio acontecer. E tudo que Deus me deu até hoje eu tive que pagar. Mas eu reconheço, o favor dele, isso é real. Tudo veio dele. Mas se eu não fizer, não vai. Então presta atenção para finalizar isso aqui, vou abrir para perguntas. Qual o problema de quase todo mundo que eu já vi na minha vida? Desconhece o mundo real. Mundo real, se quiser anotar. Água, ar, terra, animal, semente. Tudo que é físico não